A graça e a paz, queridos, vamos aqui dando continuidade na leitura do nosso livro de Romanos, e hoje nós vamos falar um pouco do capítulo 4. São vários versículos que nós poderíamos explorar aqui com assuntos realmente incríveis, e eu acredito que vocês estão lendo o livro de Romanos, e hoje nós vamos compartilhar o capítulo 4, e eu vou ler aqui alguns versículos que eu separei. Vamos ler o verso 2 em diante, o 2 e o 3, e eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Olha só, diz assim: porque se Abraão foi justificado por obras, tem com que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, o apóstolo Paulo aqui está trazendo aqui Abraão, o pai da fé, e ele traz essa questão sobre Abraão ter sido justificado não por meio de obras. E esse primeiro aqui, o versículo 2, fala exatamente que Abraão ele foi justificado, mas se ele foi justificado por algo que ele fez, ele pode sim se vangloriar, mas não diante de Deus. Por quê? Porque diante de Deus não é o que nós fazemos, não são as nossas obras que nos tornam justos. E Abraão, ele é o pai da fé, por quê? Porque ele creu, mesmo sem ter tido obras, mas porque ele creu, isso lhe foi imputado como justiça. Então, fica um ensinamento para nós. E se nós falamos como Abraão é o pai da fé, e como que ele pode ser considerado o pai da fé? Porque ele apenas creu. E eu acho isso aqui muito forte quando Paulo cita que isso lhe foi imputado para a justiça, ele se torna justo a partir do momento que ele crê. Preste atenção, há uma tendência de nós acharmos que somos justos por causa de algo que nós fazemos. Não há nada do que você faz pode te tornar justo, ou seja, toda a sua bondade, ela não vai encobrir a sua maldade. Tudo aquilo que nós fazemos de bom não vai encobrir aquilo que fazemos de mal. Eu sei que na consciência de muitos, fazer boas obras é para tentar compensar os pecados, os erros, as falhas. Essa é uma justiça humana, porque ela é baseada nas obras, no comportamento, no que faz. Diante de Deus, nós nos tornamos justos quando nós cremos. Então, quando você crê no Senhor, você torna justo. Por quê? Porque você se rende àquilo que Jesus fez. Então, você entende que você, pelo seu próprio esforço, você jamais vai conseguir ser uma pessoa totalmente justa. Nada, você pode tentar ser a melhor pessoa dessa terra. Nada disso é capaz de te tornar justo. Por quê? Primeiro, porque você não vai conseguir. E segundo, porque você não é o Cristo. Somente Jesus, ele é o justo Filho de Deus. E quando você crê no justo Filho de Deus, você se torna justo tal qual ele é. Então, a nossa justiça, ela não vem dos nossos atos de bondade. Como a injustiça, eu sempre gosto de falar que e aqui nós vamos ler isso também um pouco mais na frente aqui em Romanos, que você não pediu nem para nascer, não é verdade? E mesmo assim você nasceu. E você nasceu com a natureza pecaminosa, você não escolheu essa natureza. Então, parece um pouco injusto. Eu não escolhi ser pecador e nasci pecador. E um pecador vai frutificar pecados. Ou seja, segundo a natureza do que somos, nós vamos frutificar. E isso parece injusto, porque quem pecou foi Adão. Mas olha só, por meio de um só entrou o pecado, mas por meio de um só também entrou a justiça. Então não é porque você escolheu nascer, não é porque você escolheu pecar que você se tornou pecador. Então você não fez essa escolha, você já nasceu assim. Então o homem, Romanos 3, ontem nós lemos, Romanos capítulo 3, diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Destituídos estão, separados estão de Deus por causa dos pecados. Então o ser humano ele já nasce separado de Deus, mesmo ele não tendo escolhido nascer.
E parece injusto. Por que que Deus, então, permite isso? Que uma pessoa já nasce separada dele. Então, mas Deus não é injusto. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é a justiça de Deus. E Jesus, então, ele paga o preço dos nossos pecados. Você não pagou o preço dos seus pecados. Jesus pagou o preço dos seus pecados de ontem, de hoje e de amanhã. Todos os seus pecados são perdoados. Agora, crer nele te torna justo. Ou seja, não é um ato de bondade que te justifica, é o fato de você crer. Então, quando você crê, você se torna justo. Não por causa de algo que você fez, porque você não cometeu justiça para se tornar justo. Como você não cometeu injustiça para se tornar injusto. Você já nasceu injusto e por isso você comete atos de injustiça. Agora, pela fé, como Paulo escreveu, pela fé, você então se torna justo, porque Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Ou seja, quando você crê, você se torna justo. Não é porque você comete algo de bom que você torna justo. Você só se torna justo por causa da fé. Então, se você crê, presta atenção nisso que eu estou te dizendo. Você precisa andar, caminhar, sua casa, onde você estiver, com a consciência, por causa da sua fé, que você é justo. Eu te desafio a fazer essa afirmação. Fala aí para você mesmo, fala, eu sou justo, tal qual ele é. Até a sua consciência vai ficar um pouco difícil de assimilar isso, por quê? Porque é algo realmente muito difícil, porque você olha para o seu comportamento e acha que você é injusto, mas é justamente o contrário. Quando você crê que é justo, o seu comportamento vai ser atos de justiça. Tenha consciência. Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Se você crê, a sua fé é que torna você justo. Um grande abraço, Deus abençoe.